Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28 diz: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te bendizemos pela bênção da tua palavra. A tua palavra é maravilhosa, ela é viva e eficaz. Ela nunca volta vazia, ela tem poder para transformar nossas vidas. E nessa noite nos expomos mais uma vez a essa verdade maravilhosa. E sabemos, ó Deus, que nunca mais seremos os mesmos, porque nós seremos mais uma vez lavados pela tua palavra, que é instrumento nas tuas mãos para nos santificar e nos tornar mais parecidos com Jesus. Meu Deus, que todos que entraram aqui nessa noite entendam o que o Senhor tem a dizer e que saiamos daqui norteados por essa verdade. Dá vitória ao teu povo, Pai, que cada um de nós possa assumir o propósito de ser mais parecido com Jesus, e que o mundo, vendo a nossa unidade, o nosso compromisso, possa crer também que Jesus é o Salvador. Abençoa o teu povo nessa noite, cuida de nós aqui, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ninguém ganha com a divisão. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. Ninguém ganha com a divisão. Essa passagem relata um episódio acontecido logo após o início do reinado do rei Salomão. Ele havia assumido o trono do seu pai Davi, e ele teve uma experiência maravilhosa com Deus logo no início desse capítulo. Nós lemos aí em 1 Reis capítulo 3, no versículo 5, que o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e perguntou a Salomão: Pode me pedir o que quiser que eu vou te dar. E Salomão então pede a Deus, nós vemos aí nos versículos 9 a 13, Salomão pede a Deus sabedoria. Sabedoria para liderar o povo dele. E Deus fica muito satisfeito com esse pedido de Salomão. E Deus diz para Salomão: Olha, você podia ter me pedido riqueza, você podia ter me pedido longevidade, você podia ter me pedido a morte dos seus inimigos, mas você me pediu sabedoria. Então, porque você pediu sabedoria, eu, além da sabedoria,
vou te dar também prosperidade, vou te dar inteligência e vou te dar vitória sobre os seus inimigos. Então Salomão, no início do seu reinado, era um crente. A Bíblia diz que ele temia o Senhor, ele amava o Senhor, está aí em 1 Reis 3:3, e por isso Deus se revelava a ele de maneira maravilhosa. Logo no início do seu reinado, Salomão se depara com esse dilema. Duas mulheres, o texto diz que elas eram prostitutas, e elas comparecem diante dele com um bebê morto. E uma diz: olha, nós tivemos filhos, né, com 3 dias de diferença, essa aí se deitou sobre o filho dela, ele morreu. O que ela fez? Ela pegou o filho dela morto, botou no meu colo, pegou o meu vivo e pegou para ela, enquanto eu dormia. Mas quando eu acordei de manhã, eu vi que a criança morta não era o meu filho. O meu filho era o vivo que estava com ela. Então a gente está trazendo essa causa aí para o Senhor decidir. E a outra disse: não, mentira, a criança viva é a minha, a dela que morreu. Ela está inventando isso aí. E tinha uma questão: as duas estavam sozinhas em casa, não tinha testemunha. Naquela época também não tinha exame de DNA para você saber quem era a mãe de quem. Salomão então toma uma decisão, obviamente inspirado por Deus, com a sabedoria que Deus lhe dera. Ele diz: traz uma espada, nós vamos dividir essa criança pela metade. Aí cada uma fica com a metade, fica todo mundo satisfeito, porque não tem acordo. Uma diz que o vivo é seu filho, a outra diz também que o vivo é seu filho. Eu não tenho testemunha, eu não tenho condição de saber, eu vou dividir no meio e vou dar metade para cada um. E nessa hora, o amor da verdadeira mãe aflorou. A verdadeira mãe pensou o seguinte: se dividir no meio, eu vou receber um pedaço de criança morta. Eu prefiro perder para a outra que está mentindo, mas meu filho ficar vivo, ainda que eu nunca mais conviva com ele, ainda que ele nunca me veja como a mãe dele, mas ele vai estar vivo. Mas a outra dizia: não, divide, não, tem que dividir, o certo é dividir, nem meu nem teu. Essa, que não era a mãe verdadeira, não tinha o amor de mãe, preferia ficar com uma metade morta do que abrir mão de ganhar aquela disputa. E é à luz desse cenário que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre unidade e sobre comunhão. E nós percebemos, irmãos, em primeiro lugar, que há pessoas que querem vencer a disputa, mesmo que haja divisão e morte. Elas querem ganhar o debate, elas querem ganhar a disputa, querem ganhar a questão. Não importa o que vai sobrar, ainda que não sobre nada para ganhar. Uma das mulheres, ela nem era a mãe legítima do bebê, mas na cabeça dela, ela preferia ver a criança morta do que entregar para outra. A gente não sabe o que levou essa mulher a fazer isso. A gente não vai imaginar que uma mãe vai deitar em cima do filho de propósito para matar, não é? Com certeza foi uma imprudência. E ela, de alguma maneira, quis acobertar, e nós também não sabemos o motivo. A gente não sabe se ela ficou com medo de ser punida de alguma maneira, por ter matado seu filho. A gente não sabe se ela queria com aquela criança, às vezes, conquistar o homem, né, o pai da criança. Ela era prostituta, às vezes tinha esperança de tirar aquele homem da sua esposa. Tem gente que acha que filho segura relacionamento, né? Lê do engano. A gente não sabe se ela queria, de repente, ganhar uma pensão alimentícia. Não sabemos. O fato é que ela matou o filho, foi lá onde estava a sua companheira de profissão, pegou o filho vivo para ela e pegou o dela morto e botou no lugar. O pessoal fala que recém-nascido é tudo igual, né? Mas a mãe sabe, né? A mãe conhece. Pode nascer trigêmeos, né? A mãe sabe direitinho. Então essa mulher, ela foi a causadora do problema, porque ela foi negligente, e ela tentou encobrir o seu problema, e ela leva essa questão ao rei. E no decorrer do problema, ela se revela uma pessoa completamente inescrupulosa. Chega um momento que ela podia fazer um acordo, ela podia se arrepender, ela podia fazer o papel bonito de abrir mão,
Mas ela diz aí no verso 26, nem meu nem teu, divide. Que coisa terrível. Infelizmente, irmãos, nós conhecemos gente assim, que estão dispostas a vencer uma disputa a qualquer custo, ainda que o troféu seja algo morto, mas elas querem ganhar a discussão, querem ganhar o debate. E esse foi o espírito de Lúcifer no céu. Quando nós lemos em Isaías, no capítulo 14, versículos de 12 a 15, olha o que nós encontramos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Irmãos, Lúcifer, que depois veio a ser o Satanás, o diabo, tão conhecido por nós, né? O único inimigo que nós temos, ele era um querubim ungido no céu. Ezequiel 28 dá a entender que ele era o responsável pelo louvor no céu, porque no dia que ele foi criado, foram criados também os instrumentos musicais. Ele estava no meio das pedras preciosas. Um dia, do nada, esse querubim, ele pensou o seguinte: gente, aqui no céu, o máximo que eu vou conseguir ser é o vice-presidente. Eu nunca vou poder mandar aqui, porque aqui é o Senhor que é o rei. E ele disse, vou dividir esse negócio, eu vou construir um negócio para mim. Ele se rebelou contra Deus. Na ideia dele, ele poderia subir e tomar o lugar de Deus no trono. Ele faz uma rebelião no céu. A Bíblia diz que ele arrasta consigo a terça parte dos anjos. Só que, como é que você faz uma rebelião contra Deus e prevalece? O que sobrou para ele? Foi precipitado para o reino dos mortos, para o mais profundo abismo. E João diz no Apocalipse, ai da terra e dos seus moradores, porque o diabo foi lançado até vós cheio de cólera. O diabo não gosta da unidade, ele não gosta da comunhão, porque ele se vê com direitos, e ele quer o reino para ele, e ele se rebela contra a perfeição de Deus, ainda que isso redunde no inferno. Na cabeça do Satanás, ele pensou o seguinte: eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. E ele então promove a rebelião no paraíso. Vai entender? E ele traz essas ideias para algumas pessoas aqui. Tem pessoas que são assim. Ela chega em um determinado lugar, ela quer algo, ainda que aquilo seja de outra pessoa. E ela vai às últimas consequências. E às vezes ela diz, se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Tem mulheres que pensam assim em relação ao casamento dos outros. Vou destruir esse casamento. Ou esse homem vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. Tem homens que pensam isso sobre mulheres casadas. Tem funcionários que pensam isso sobre o seu chefe, sobre a sua empresa. Eu vou ser chefe nisso aqui. Se eu não for, eu vou falir essa empresa. Membros de igreja pensam isso. Do lugar onde estão. Querem a proeminência. E para isso são capazes de fazer as maiores divisões. Então, queridos, se nós assumirmos essa postura de dividir, o resultado é que ninguém ganha. Hoje essa mulher seria taxada como psicopata. E os psicopatas estão por aí. Pessoas que preferem ver a morte, mas não abrem mão de ganhar a disputa. E nós vemos que o processo que aconteceu foi pior do que o fato em si. Se aquela mulher se arrepende, se justifica pelo que aconteceu com seu filho, talvez ela fosse perdoada. Mas ela, no afã de resolver o problema, ela se torna o pior possível de um ser humano. E se a gente parar para pensar na igreja, se cada um de nós, ao errar, reconhecesse seu erro, se arrependesse e procurasse resolver, a gente não teria tanto problema como a gente tem no nosso meio.
Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Eu já falei para os irmãos sobre a figura do cupim de canoa. Canoa é feita de madeira. A canoa está fora da água, né, no seco, e dá cupim. Aí o cupim faz buraco na canoa. Legal, né? Aí depois o cara põe a canoa na água, vai navegar, entra água na canoa, a canoa afunda. O que acontece com o cupim? Morre afogado. Grande coisa que ele fez, né? Ele roeu a canoa, depois ele mesmo morre afogado. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Se a gente começa a morder e devorar uns aos outros, nós seremos mutuamente destruídos. Se nós nos voltarmos uns contra os outros para defender nossas razões, nossas causas, nossos direitos, nós vamos nos destruir mutuamente. E no final nós vamos estar com a criança morta na mão. Nós vamos estar com a metade de alguma coisa morta na mão. Mas ao contrário, a lei de Deus se cumpre no amor. Ninguém ganha com a divisão. Vale a pena brigar até as últimas consequências e dividir? Uma casa dividida não prospera, não subsiste. Seja na igreja, seja na família, seja na empresa, seja na vizinhança. Tudo que é dividido não vai para frente. Porque o lugar onde um puxa para um lado, um puxa para o outro, fica parado no mesmo lugar e não vai a lugar nenhum. Em segundo lugar, graças a Deus, há pessoas que preferem agir com amor, em favor da unidade e da vida. A outra mulher, que não era santa não, era prostituta. Aqui nós estamos falando de pecadores. Mas ela era a verdadeira mãe da criança. E por pior que seja a índole, o caráter, o comportamento de uma pessoa, o instinto de mãe é algo que Deus colocou no ser humano. Uma pessoa normal, ela ama o seu filho. Num dos profetas está escrito, né? Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Que mãe que esquece que tem um filho, esquece da mamãe e deixa a criança morrer de fome? Deus ainda diz, ainda que uma mãe se esqueça, eu nunca me esquecerei de vós. Porque tem gente que é maluco, tem gente que esquece, tem psicopata, tem gente doente. Então essa mulher, apesar de não ser um exemplo de moral, ela é um exemplo de mãe. Porque no meio daquela disputa ela foi acometida por uma onda de amor. E ela disse que preferia perder para que não houvesse a divisão e a morte do seu filho. Está aí no verso 26. Está escrito que foi aguçado nela o amor de mãe. O que ela diz? Não divide. Dá a criança para outra. Eu perco, mesmo tendo razão, mas meu filho continua vivo. Foi isso que essa mãe fez. Ela estava com a razão, mas ela sabia que a divisão da criança não lhe daria vitória nenhuma, só geraria morte. Ela então prefere abrir mão do seu direito por amor à vida. Ela prefere ser feliz em vez de ter razão. E ela então, com todo o direito que tinha, ela abre mão pela vida da criança. Eu vou sofrer, mas meu filho vai viver. Eu vou perder, mas meu filho vai ganhar. Não tem nada a ver com a outra mulher, tem a ver com meu filho, tem a ver com aquele que eu amo, tem a ver com a vida. Um exemplo para nós. Graças a Deus nós conhecemos pessoas assim, pessoas que preferem perder para ganhar, que entendem que a divisão só traz sofrimento. Olha o que Paulo ensina para nós em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 20 ao versículo 26. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós.
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Imagine que você, que é um corpo, está carregando uma pedra e a pedra escapa da sua mão e cai no dedão do pé. Uma pedra pesada. A unha fica preta, né? Aí o que o pé faz? Não quero mais saber do corpo. Pode cortar e tirar do corpo. Talvez a mão devesse ter mais cuidado, pegar com mais jeito. Quem é que nunca mordeu a língua? Adianta a língua ficar de mal com o dente? Mas às vezes nós recebemos um ferimento de outro membro, a gente quer sair do corpo. Não pode haver divisão no corpo. Quando a coisa sair do normal, aí é a hora de nós sermos os membros do corpo mais nobres. Atitude de nobreza como teve essa mulher. Isaías vai dizer: o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza prevalecerá. Quem é o membro do corpo nobre? Nesse sentido, é aquele membro que abre mão de direito em função do corpo. A igreja precisa ser esse corpo, onde cada um de nós é um membro, e um membro importante. Nós não podemos ter a divisão, a desunião, como algo aceitável no nosso meio. A igreja é a noiva do Cordeiro. E a Bíblia diz, olha, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem vierem os escândalos. Eu e você somos responsáveis por preservar a unidade do corpo. Cuidado para não machucar o outro membro. Seja um membro mais nobre. Abra mão em favor daquele que é mais fraco ainda. A igreja não é lugar de disputarmos razões. A igreja é lugar de brigarmos pela unidade. A igreja é lugar onde o amor de Deus precisa ser aguçado em nós, para não haver divisão e morte no meio da igreja. Deus espera de cada um de nós que sejamos pessoas assim. E por último, irmãos, Deus fará justiça a quem promove o amor e não a divisão. Deus fará justiça. No texto lido, o rei Salomão fez um julgamento justo. E ele aqui representa Deus, o rei justo, que julga corretamente as nossas causas. Em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8, diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, nossas causas têm que ser levadas a Deus. Pode ser que a gente não tenha uma causa tão dramática quanto essa mulher teve, de ter tido um filho sequestrado, tomado, reivindicado por outra família, por outra mãe.
Mas todos nós temos causas diante de Deus. Todos nós. E a Bíblia diz que Deus fará justiça, ainda que pareça demorado. Para quem quer justiça, sempre parece demorado, né? Alguns até dizem que justiça tardia também é injustiça. Tem um ditado que as pessoas dizem que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Esse ditado está completamente errado. Se tardar, não é justiça, né? A justiça de Deus é no tempo certo. Ele tem a sabedoria necessária para entregar aquilo a quem de direito. Então, ainda que você seja prejudicado numa questão muito sensível, em relação a um filho, em relação ao seu posto de trabalho, em relação ao seu ministério, em relação ao seu patrimônio, ainda que você seja prejudicado, leve a sua causa diante do Senhor, porque Ele é o justo juiz. E diga ao Senhor: seja feita a tua vontade. Porque, irmãos, imagina o coração daquela mulher quando o rei diz: vou cortar no meio e vou fazer justiça. O que ela pensou? Mas isso não é justiça. Às vezes o que Deus parece que vai fazer nos desagrada, parece até que não é justiça. Aí a gente acha que Ele está demorando, mas não. Deus fará justiça aos seus escolhidos, ainda que pareça demorado, ainda que o que Ele faça naquele momento não nos pareça adequado. Calma, a história ainda não acabou. O julgamento final é só lá em cima. É por isso, irmãos, que vale a pena fazer sempre o que é certo. Vale sempre a pena agir com amor, abrir mão de direitos se necessário e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse: não vos vingueis a vós mesmos, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. E vingança de Deus não é olho por olho, dente por dente. Vingança é vindicar o direito. Dai lugar à ira e deixa suas causas na mão do Senhor. Não deixe lugar ao diabo. Tem um ditado que diz: se você sair para uma vingança, cave 2 sepulturas. Não vai acabar bem. Então, ainda que você se sinta muito prejudicado por alguém, que você tenha de fato o direito, confia na justiça do Deus vivo. Ele vai te fazer justiça. E no final, em vez de morte, você vai colher a vida. Podemos estar cobertos de razão, mas se para exercer nosso direito tiver que haver divisão e morte, nós precisamos renunciar. A Bíblia diz que quem quer salvar a sua vida, perdê-la, mas se alguém a perder por causa de Cristo, esse a salvará. Está em Lucas capítulo 9, versículo 24. E Paulo diz uma coisa maravilhosa em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo, irmãos, vale a pena ter prejuízo em vez de lucro. Vale a pena perder para ganhar. Vale a pena renunciar a direitos em favor da vida. Concluindo, nós precisamos levar nossas questões aos pés do Senhor. Primeiro, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que o problema possa estar em nós. Eu posso ter sido o pivô do problema, ainda que não tenha sido de propósito. Eu posso ter dado causa à morte da criança. Eu preciso assumir isso. Eu preciso resolver isso. Eu preciso admitir que nem sempre eu tenho razão. Nós precisamos também estar dispostos a renunciar a direitos, para não haver divisão no corpo e causar morte de algum membro. Às vezes vale muito a pena deixar para lá. Ninguém perde se agir com amor e se descansar na justiça daquele que a tudo julga retamente. Principalmente, irmãos, nós precisamos confiar em Deus, aquele que é o nosso justo juiz, ao ponto de saber que se o direito estiver conosco, Ele nos fará justiça
passe o tempo que passar. Deus é assim, às vezes Ele nos leva aos limites da fé. Ele nos leva a situações que a gente fala, isso aí nunca mais, não tem mais jeito. Mas olha, Ele continua lá sentado no trono, Ele continua lá. Então não canse de repetir, ainda que você nessa hora esteja sofrendo, ainda que você esteja diante de uma perda, ainda que você esteja diante de uma decisão injusta, Deus me fará justiça. E não abra mão do amor. De nada adianta você vencer uma disputa e levar para casa um troféu que é um pedaço morto. De nada. Com Deus, a gente precisa aprender a perder para ganhar. Vamos ficar de pé, queridos?